Correção da questão 15. Determine a equação da reta que passa por P e tem inclinação alfa em relação ao eixo X nos seguintes casos. Pessoal, toda vez que a gente tem uma questão falando de ângulo, então a declividade dela está associada à tangente. Então, M vai ser igual a tangente de alfa. E além disso, se a sua questão te dá apenas um ponto de referência, o ideal é você usar a equação fundamental da reta, né, que a gente chama carinhosamente de ioiô michiochô, e fica mais fácil. O que acontece? Esse y0 e esse x0 são os pontos de referência que você tem para substituir. O M vai ser justamente a tangente desse ângulo que você tem. Com exceção de 90 graus, todos as outras valores de alfa servem para aplicação dessa fórmula. No caso de 90, por que não serve? Porque a tangente de 90, pessoal, não se define, né? De acordo com a Luana que explicou e eu expliquei para vocês lá na segunda série, não há tangente de 90. Então, como é que você vai substituir M na fórmula? Não tem como. Então, a exceção é 90 graus. E o que a gente faz quando é 90 graus? Coloca que x é igual a x0. E essa reta é uma reta vertical, passando em qualquer ponto lá de x, tá certo? De acordo com a abscissa que a gente tem. Então, vamos lá, a resolução. Letra A. O P é menos 2 e 4, e a minha angulação, a alfa, é 45. Então, a primeira providência é achar a tangente de 45, super fácil, 1. E jogar no ioiô michiochô, olha só como é que fica. X menos x0, y menos, você vai substituir nesse y0 o seu y de referência, que é 4. Igual a m que você acabou de achar, x menos x0. No lugar desse x0, você vai substituir sua abscissa de referência, que no caso é menos 2. Melhorando isso daí, a gente tem que y igual a 4 é igual a 1, que multiplica x mais 2. Para deixar no formato mais adequado, vamos deixar ela no formato da geral. Então, y menos 4 é igual a x mais 2. E, finalmente, agrupando todas as letras do mesmo lado, x menos y. Esse menos 4 vem para o outro lado mais, então você chega igual a 6, tá certo? Então, a gente chegou na equação geral da reta. Vamos lá para a letra B. Na letra B, você tem que o ponto de referência vai ser menos 1 e 8. E alfa é igual a 60. Primeira providência, descobrir qual vai ser a tangente de 60. E a gente sabe que a tangente de 60 é raiz de 3. Substituindo o ponto lá na equação fundamental, a gente vai ficar com y menos 8, porque o nosso y0 é 8, que é o ponto de referência. O m é raiz de 3. X menos, com esse menos, já vou colocar direto, tá, pessoal? Vai ficar 1. Vamos dar uma arrumada nisso aqui, tá? Vamos adaptar, escrever no formato da geral. Para escrever no formato da geral, eu vou fazer a distributiva. Então, ficou x raiz de 3. E raiz de 3 vezes 1 ficou raiz de 3. Colocando todas as incógnitas do mesmo lado, ou seja, deixando todo o primeiro termo igual a 0, vai ficar raiz de 3 mais raiz de 3 aqui, menos y mais 8 igual a 0. E deixando organizado, né, o valor de ax mais by mais o termo independente vai ficar x raiz de 3 menos y. Essa raiz de 3 é um valor real, assim como o 8. Só que você não vai somar isso, você só vai deixar representado, tá? Então, vai ficar 8 mais raiz de 3. E aqui a gente finaliza essa equação geral. Vamos lá para a letra C. Aqui, então, a gente tem de novo 60 graus, então a gente sabe que tangente de 60 é igual a raiz de 3. O ponto de referência é 3 menos 5. Esse aqui vai ser o seu x0 e esse aqui vai ser seu y0. Então, substituindo na fórmula, vai ficar y menos y0 é menos 5, então vai ficar mais 5. O m é raiz de 3. Multiplica x menos x0, que é 3. Conveniente você deixar organizado, então bora fazer a distributiva. Então, vai ficar x vezes raiz de 3, x raiz de 3, menos 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. Para deixar no formato da geral, vamos deixar primeiro o membro zerado. Então, esse y mais 5 eu vou passar para o outro lado. Fica x raiz de 3, menos 3 raiz de 3, menos y, menos 5, igual a 0. E agora a gente vai organizar esses dados. Então, vai ficar x
raiz de 3. Nesse caso, o meu A vale raiz de 3. Y, nesse caso, o meu B vale 1, menos 1. E 3 raiz de 3 e menos 5 são números reais, então a gente vai deixar ele aqui próximo, tá? Então, quem está perdido no que eu estou falando disso aqui. Toda a equação geral, ela é escrita nesse formato, de AX mais BY mais C. Então, meu A é X, meu B menos 1 e meu C seria tudo isso aqui, tá certo? Vamos lá para a letra D. Letra D, o P vale 3, o Y vale menos 5 e o alfa vale 90. Então, para a gente encontrar a equação, é aquele caso da exceção. Por quê? Porque se você for atrás da tangente de 90, você vai ver que a tangente de 90 não se define, não existe. Não dá para substituir ela na equação geral, né, na equação fundamental da reta. Então, ele entra no caso da exceção. A exceção é x menos x0. Ou seja, o x é igual. Quem é o meu x0 nesse caso? O 3. Então, vai ficar igual a 3. Você pode deixar nesse formato ou ainda no formato de equação, né? Que ficaria assim. X menos 3 igual a 0. Tá? Então, essa vai ser a equação geral de uma angulação de 90 graus. Essa reta, ela é sempre vertical. Vale sempre você estar lembrando disso, ó. Ela vem nesse formato aqui. O ângulo dela é de 90. E esse ponto de referência aqui é justamente esse 3. Tá? É isso que acontece. Agora, já na letra E, o que a gente observa aqui? Que eu vou ter o ponto de referência 3 e menos 1. E alfa é igual a 0. Nesse caso, a tangente de alfa, a gente define, né? A tangente de alfa, ele vai ser igual a tangente de 0. E a tangente de 0 é 0. Tá? Sabendo que a tangente de 0 é 0, a gente consegue substituir sim lá na equação fundamental. Então, fica y menos y0. Esse é seu x0, esse é seu y0. Então, vai ficar menos 1 igual a o m, que a gente acabou de achar que é 0, e o x menos 3. E aí, o que acontece? 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, y mais 1 é igual a 0. Essa vai ser a minha equação geral. E qual é o gráfico dela? O gráfico dela vai ser sempre esse aqui, ó. Uma reta horizontal, tá? E nesse caso aqui, essa reta horizontal não seria esse desenho, tá? Porque eu deixei ela positiva. Esse aqui é passando em 1. Então, no caso dessa equação, seria y menos 1 igual a 0. Porque quando a gente passa esse 1 para o outro lado, a gente tem esse ponto de referência, passando justamente em cima do 1. Fazendo o gráfico dessa aqui, ficaria mais ou menos com essa estrutura aqui, ó. Aí a reta vai passar aqui em cima do menos 1. Porque quando a gente pega esse 1 e passa para o outro lado, fica menos 1, tá? Então, toda vez que você encontrar uma equação em função só de y, significa que você vai ter uma reta horizontal. Quando você tiver uma equação só em função de x, você vai ter uma reta vertical. Tranquilo, pessoal? Aqui finaliza, então, a correção da questão 5. Mas antes, deixa eu só fazer um ajuste aqui, porque eu escrevi que m é igual a 90 graus. Não, gente, alfa que é igual a 90 graus. E quando a gente vai atrás dessa tangente de 90, não existe. É sempre uma reta vertical em função de x, tá certo? É isso, pessoal. Obrigada e até mais.